Oi, gente, tudo bem? Nós estamos de volta aqui com o nosso SenseCast. E se você ainda não nos acompanha, por favor, se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Espaço Sense e também nas nossas programações aqui e também no nosso podcast. Pede para compartilhar, Carol. Compartilha também, hein, pessoal? Por favor. Ainda bem que eu tenho ponto. Então, E hoje, pessoal, nesse episódio aqui, pra mim, né? E, na verdade, todos são especiais, mas hoje ele tem um toque especial, porque tá com a gente aqui a Mara, que é o meu braço direito, esquerdo, as pernas, às vezes o cérebro aqui no Espaço Sense. E a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre neuropsicologia e avaliação neuropsicológica. Então, a gente vai contar um pouquinho da clínica aqui, dos bastidores, do que rola, mas a gente vai conversar com vocês hoje sobre avaliação neuropsicológica, a importância dela, quando que se deve fazer, em que situações, e também o que nós aqui no Espaço Sense oferecemos em avaliação e em reabilitação neuropsicológica também. E eu vou deixar a Mara falar com vocês um pouquinho. Oi, gente, boa noite. Na verdade, é noite agora, né, que nós estamos ser gravando, qualquer né? Pode ser qualquer horário, né? Enfim. Eles podem ver a gente todo tempo. Pode ver qualquer horário, né? Bom, eu sou a Mara, muita gente já me conhece, acho que tá assistindo aí, né? Mas pra quem não me conhece, sou a Mara, sou psicóloga e sou formada aí há 13 anos, vai dar já, né? E tem uma coisa bem legal aí nesse caminho, né? Eu fui aluna da primeira turma da Tia Carol, né? Lá na Unip, a turma da manhã, né? E foi bem bacana, assim, o nosso contato de lá pra cá, né? A gente sempre continuou mantendo contato durante todo esse tempo. Eu sempre querendo ela perto de mim, mas ela meio que desconfiada ainda, sabe? Na verdade surgiram muitas coisas, né, Carol? Sim. Antes de chegar até o Espaço Sense, né? A gente sai da faculdade cheia de sonhos, né? A gente quer ir pra clínica, quer fazer um monte de coisa, enfim, acabei testando aí vários caminhos. Fui pro RH, que não tinha nada a ver comigo, aí eu descobri que tinha nada a ver. Depois a gente se encontrou, né, Carol, na Aril, Sim. quando você tava grávida do Pedro, né? Até num processo seletivo. O meu sonho é entrar na Aril e trabalhar com a Carol também naquela época. Mas acabou não dando certo, enfim, né? O tempo foi passando. Futuramente, depois eu entrei na Aril, né, cara? A gente se encontrou. E a Carol sempre falando mesmo desse desejo, a gente sempre Parceria. falava, né, pela internet, estávamos sempre juntas. A Carol sempre bem generosa no sentido de supervisão grátis, né, Carol? Fornecendo material, né, nos Opa, ajudando nos sempre que eu casos. posso. E aí, no ano passado, eu vim, como diz a Carol, com medo, né, Carol? Com medo mesmo, aí vim, enfim, Veio pra né? fazer só um pouquinho de hora, só pra dar uma mão. Isso, e acabei ficando e tô aqui, na verdade, todos os dias tô por aqui, né, Carol? E a gente faz um pouquinho de tudo aqui na clínica mesmo, né? Faço um trabalhinho aí de supervisão com as meninas, de coordenação, atendimento das famílias nas escolas. E agora a gente tá com essa frente das avaliações, né? Que é algo assim que chega até a nos assustar da quantidade de demanda que a gente tem, né? A gente tem uma filinha de espera aí significativa até dos convênios, né? Muitas famílias nos procurando, né? E aí eu tô nesse processo junto com a Carol, ajudando aí nas avaliações, né? Enfim, nas investigações aí. Estamos por aqui. Isso. Eu acho que antes, só pra gente falar, até pra ficar, pra vocês saberem, né? E a gente aqui. Tudo que nós fazemos aqui tem sempre o meu olhar, o olhar da Sim, Mara, né? sim, Então, sim, a gente recebe muito encaminhamento, às vezes, com o nosso nome. sim, Mas a nossa equipe toda é preparada para atender e fazer as avaliações. sim. A gente tem protocolos que a gente usa aqui, a gente faz. Nós vamos contar para vocês hoje aqui na saber nossa como conversa. funciona, né? E eu prometo que depois a gente vai gravar vídeos para falar um pouquinho Explicando um dos pouco mais. testes, né? A gente não pode expor os testes, mas a Sim. gente trazer um pouquinho de conhecimento também dos testes especificamente. E quem sabe futuramente Sim. trazer cursos aí para o pessoal da psicologia, que daí é um público que a gente Verdade, pode Carol. falar Uma especificamente supervisão, né, também, né? na área. Tá. Mas acho legal, Mara, a gente começar falando um pouquinho, então, o que é a neuropsicologia, né? Sim, sim. O que faz É. essa ciência aí, né? Tá, Que liga
duas áreas tão importantes. Sim, sim. Hoje a aluna vai virar professora. Eu vou perguntar e ela vai me responder. Vamos ver, hein? Bom, então A gente vai conversar. a gente vai complementando. Tadinha, ela vai ficar Carol, nervosa. vai me ajudando. Vamos lá. Bom, então antes de falar um pouquinho da neuropsicologia, é importante dizer que a neuropsicologia é uma especialização específica da área de psicologia, né? Então eu tenho hoje, né, especialização, sou pós-graduada em neuropsicologia, né? Então Uhum. a parte de testagem ela é liberada para os psicólogos, porém Isso. a parte mesmo da avaliação, de análise, sempre é feita por um neuropsicólogo, né? Que é o nosso caso aqui, a gente tem essa formação. E as meninas da nossa equipe também, né? Contam com essa formação, por isso que a Carol falou da equipe, né? Então, a neuropsicologia, né, é a ciência em onde vai avaliar todo o processo, como o próprio nome já diz, né? Neurológico dessa criança. A gente vai fazer um estudo das funções cerebrais mesmo dessa criança, né? E além disso, né, é uma avaliação extremamente completa. Então, a gente vê questões relacionadas também à personalidade, a gente vê questões comportamentais também, enfim. Mas a gente vai... os testes que a gente aplica são basicamente, né, direcionados para a região cerebral mesmo, de funcionamento cerebral da criança. Então, a gente faz um FBI do cérebro, né, de entender como é que é o funcionamento dessa criança, né. Então, a gente tem uma demanda grande hoje em dia, por quê? Muitos transtornos, né, que a gente vê hoje em dia, que a gente trabalha, eles vêm sempre acompanhado aí, né, vem de mãozinha dada com alguma comorbidade. E a avaliação neuropsicológica nos ajuda nisso, né, na investigação disso. Então, às vezes a gente tem um caso de transtorno do espectro do autismo com deficiência intelectual, ou às vezes com a hiperatividade, né, com o TDAH, que seja, ou essa criança tem, de repente, né, uma dislexia, um transtorno de aprendizagem. Então, assim, são vários caminhos que trilham, que vão nos ajudar em todo o processo, às vezes até de intervenção, e até mesmo a entender melhor, né, o funcionamento dessa criança. Então, por isso que é tão importante, e já virou meio que um protocolo, né, Carol? Né, a criança completa aí 6, 7 anos, né, o médico já faz essa solicitação para a gente conseguir ajudar essas famílias. Eu acho que uma coisa que é legal também colocar, né, é um cérebro que funciona bem, é um cérebro como uma orquestra, né? Se tiver ali um instrumento que não tá bem afinado, o negócio desanda. Então, às vezes a gente fica muito preocupado com atenção, com a memória. Ai, meu filho tem uma boa memória. Ai, meu filho é um pouco desatento. Mas a verdade é que o que manda mesmo, e o que a gente vai buscar nessa investigação, né, Mara, completando você, é a harmonia desses sistemas, né? Isso. Exatamente. Então, é isso que a gente investiga aqui na hora que a gente tá com a criança. E bem lembrado, né? Acho que isso é legal colocar. A psicologia tem testes que são específicos, que só psicólogo pode aplicar. E eu sou chata nisso pra caramba, né? A Mara que de ética, Carol, a professora de testes, né, Vamos lembrar os alunos aí, o Vander, né? A Carol, o Sandro, que são professores da área de ética aí. O que a gente preconiza, né? A gente não ensina outras áreas a fazer, porque é algo exclusivo do psicólogo. Há alguns testes que não são restritivos e que outros profissionais podem usar. E isso vocês podem ter certeza que aqui no Espaço Sense é garantido. Porque eu sou realmente muito chata com isso. Né? Então, qualquer psicólogo pode usar. Mas o profissional da neuropsicologia, ele vai ter um olhar ali na hora exatamente mais da avaliação, mesmo, né? Isso. Porque o que a gente vai fazer? Você vai aplicar um teste. Na discussão, ele vai te dar um valor. Então ok, deu um QI de 138. O que isso significa? A memória deu 75. Tá, mas o que isso significa? Então, é essa que é a análise que a gente precisa fazer dos testes, né? Porque sem essa análise também ele não tem validade, né, Carol? Fazer um teste, a gente não é testólogo, né? A gente fazer um teste, entregar para a família, o número é esse, não vai adiantar nada. É a discussão do dado que faz toda a diferença. Exatamente, essa análise, né, mais criteriosa, né, da criança. Mari, vamos conversar um pouquinho, então, quando que a família deve procurar? A gente sabe que tem
um boom Sim, de de gente pedidos, né? desesperada e de pedidos para serem avaliados. Sim. Mas o que é legal, né? O que seria o ideal, assim, né? Tá. Até para não a criança não ter que ser avaliada várias. É ótima a avaliação várias vezes, mas Sim. as primeiras, né? Sim. A gente sempre vai pensar na questão de diagnóstico, né? Então, a maioria das famílias chegam até com crianças bem pequenas, com um pedido de avaliação neuropsicológica, quando a gente pensa em um diagnóstico relacionado a transtornos do neurodesenvolvimento. Então, quando a gente pensa, né, principalmente no transtorno do espectro do autismo, né, enfim, e até questões relacionadas a atraso de desenvolvimento, a avaliação neuropsicológica nos ajuda nesse sentido, pensando em crianças bem pequenininhas. Quando eu falo bem pequenas, a partir dos 2 anos, a gente já consegue fazer. Agora, pensando, isso é legal, né? A né, gente já consegue fazer isso, já avaliação dá pra neuropsicológica em criança fazer. A gente pequena. tem, e assim, a avaliação neuropsicológica também é bem importante falar que ela não é composta só por testes. Eu posso fazer uma avaliação neuropsicológica sem aplicar nenhum teste também, Sim, né? só Tem da todo um observação viés de clínica. observação, né? De contato com as famílias, com a escola, né? Então, necessariamente não é algo que seja obrigatório, principalmente nessa idade, né, cara? Até porque se sentar um pequenininho, né, de 2 aninhos para responder, é lógico que a gente não vai conseguir, né? Até para fazer sentar, às vezes vai ser difícil. Exatamente, né? Já vem disso, né? Enfim, e então quando são crianças bem pequenas, a gente pensa, né, num diagnóstico, né? Isso ajuda muito, né? Principalmente os médicos, né? Os neuropediatras pedem bastante pra gente, porque elucida bastante, ajuda eles pensarem, né? Porque o tempo de consulta tem ali, né? Que seja meia hora, 40 minutos, que seja 1 hora de consulta. Às vezes pode ser que a criança não apresente o comportamento ali na frente dele. Então, por isso que é importante a avaliação. Agora, quando a gente pensa em crianças maiores, que é a idade ideal mesmo, por exemplo, 6 anos, a gente também vai pensar num processo diagnóstico, quando a gente pensa, né, num TDAH, que seja, né, numa deficiência intelectual, num transtorno de aprendizagem, né, enfim. Nesses casos, a gente consegue ajudar em diagnóstico e no processo de intervenção também. Para onde eu vou? Que profissional, de repente, que poderia me ajudar? Porque dentro desse processo, a gente também faz todos os encaminhamentos, né? Que seja necessário, né? Então, para crianças maiores, a gente também consegue fazer nesse sentido, pensando, né? No diagnóstico, na intervenção e até mesmo na reabilitação depois, né? E a avaliação neuropsicológica também pode ser usada para adultos, né? Acho que a gente não falou, o nosso foco maior são as crianças, né? A gente trabalha aqui com o público infantil, mas daí para os adultos também, né? Hoje em dia tem muitos, né? Muitos idosos que a gente pensa em uma demência, né? Em todo esse processo também, né? Mas é mais nesse viés mesmo, diagnóstico, né? Pensando em intervenção e até mesmo na reabilitação depois dessas crianças. Tá. Ô Mari, assim, qual é o processo, né? Vamos contar um pouquinho pro pessoal que está assistindo a gente, como é que funciona a avaliação. Depois a gente vai falar da reabilitação, mas como é que funciona o processo da avaliação, né? Tá. Então, geralmente, as famílias nos procuram sempre através de um encaminhamento. Sempre alguém encaminhou. Ou é a professora da escola que percebeu alguma coisa no dia a dia, ou, de repente, né? Eu acho que hoje está mais difundido, né? Antes a gente o pessoal procurava a gente para... a gente quer fazer diagnóstico. Ou quer... olha, a gente não sabe muito bem o que é. E agora eles já vêm meio... falaram que tem que fazer uma avaliação, acho que é neuro alguma coisa, né? Isso, elas vêm assim, né? Chama a gente de doutora. Às vezes eu quero falar com a doutora, né? Enfim, eu quero fazer um exame, né? Isso. Eles falam de exame. Isso é importante a gente falar também, né? Sim, acho que você vai explicar agora do tempo. Às vezes acho que vai vir uma vez aqui e nós vamos resolver. Sim. Não dá para ver a orquestra inteira num encontro só. Não tem, é impossível. Então a gente acaba recebendo esses encaminhamentos, né? Às vezes consulta médica mesmo, os pediatras hoje, né? Estão bem atentos também com as crianças, né? Ou às vezes por demanda própria mesmo da família, né? Olha, eu tô percebendo isso, percebi uma movimentação diferente em casa. Meu mais velho não tinha isso, enfim. Então, a gente sempre recebe o encaminhamento, né? Então, o primeiro encontro é sempre com a família, que a gente chama de entrevista de anamnese, onde a gente conversa com essa família, entende, né? Eu, geralmente... pergunto, eu não gosto de falar muito, qual é a sua queixa? Eu sempre pergunto, de que forma que eu posso te ajudar, mãe? O que tá acontecendo, né? Então, a família traz... Por que você procurou a gente? A família traz, né, o que tá acontecendo, né, os pontos que mais chamam a atenção. Aí, finalizando essa anamnese, a gente já tem os encontros com as crianças, né? Tem muitas famílias que perguntam, quantas vezes eu vou precisar trazer, né?
A gente tem, óbvio, né, um limite, né? Não vai ficar 5 meses com a criança, Uhum. né? Mas eu acho que, assim, no máximo que seja 8 ou 10 encontros, né? Depende muito da criança. Então, tem criança que a gente tem uma facilidade maior. Tem criança, que, na verdade, todas precisam, mas algumas um pouco mais. A gente precisa de um vínculo. Eu preciso que aquela criança confie em mim, que ela queira estar ali comigo na Uhum. sala, porque senão isso pode comprometer o resultado da minha avaliação, né? Se de repente Dá ela medo não de comparar quer. com prova da escola, né? E daí Exatamente, fica já vê papel, aversivo. já vê lápis, então já vai ficando mais Tem que ser legal, aversivo, né? tem que ser bem legal. Então tem esse processo também, né, de vínculo que a gente precisa fazer com a criança, né? E aí a gente já analisa o primeiro dia, geralmente eu faço uma sessãozinha mais livre, observo como é que a criança brinca, como é que ela se comporta, Uhum. e aí a gente vai pensar no que a gente vai usar a nível de testagem. A gente sempre começa pelo VISC, né, que é um Os testes teste, de na verdade, inteligência, né? onde a gente vê toda a parte de coeficiente intelectual, então aí a gente vai. São 12 subtestes dentro de um. Uhum. Esse teste é padrão ouro aqui no Brasil, quando a gente vai pensar, né, em questões Inteligência. intelectuais, né, de inteligência. Então, a gente faz a aplicação de testes suplementares, né, se Só precisar. o VISC é só a partir dos 6 anos, tá? Não tem Exatamente. padronização para o Brasil antes. Então, Isso. é por isso que a gente fala de esperar. Nas Isso. crianças menores, a gente tem o som, né? Sim, tem o som R, que é um teste não verbal também, que a gente pode usar nos casos das nossas crianças não verbais também, né? E com os pequenos. Enfim, fazemos todo o processo de testagem, depois correção, análise, verificamos todo esse processo e aí a gente vai montar o laudo e fazer a devolutiva com a família. Explicar tudo que a gente avaliou, fazer os devidos encaminhamentos e orientar essa família quando a gente finaliza. Então, é basicamente essas etapas, assim, que a gente faz. O legal é pensar que a família sai com um Com caminho, um norte, né? Com uma luz aí, porque vem cheia de dúvidas, né? Às vezes pode ser que a gente, né? Angustiada, com medo, né? Isso, a gente consegue fazer as orientações. Tem família que às vezes procura e a gente nem consegue notar nada de diferente. Às vezes é algo pontual de comportamento, a gente já aproveita e orienta também, né? Enfim, mas é uma avaliação que eu particularmente sou muito fã. Eu adoro neuropsicologia, eu gosto bastante de estudar sobre isso e de entender mesmo esses funcionamentos. É bem legal, eu gosto muito. Sim. E aí tem outras áreas que a gente vai Analisar, aprofundando, né? A nível cerebral mesmo, né? Vamos pensar aí. A Tá. gente tem o próprio VISC, ele traz já a avaliação de Sim, uma série, memória, atenção, né? Velocidade de processamento, compreensão verbal, ele é bem completo o VISC. Sim. Só que muitas vezes a gente precisa complementar, porque eu não consegui ver tudo que eu precisava. Então, a gente vai avaliar toda a parte de atenção. Então, por exemplo, quando a gente pensa em atenção, a gente tem 3 atenções diferentes, né? Então, a gente precisa avaliar atenção concentrada, dividida e alternada, por exemplo. A gente vai falar de memória, tem um monte de memória, né? A gente tem memória de curto prazo, memória, né, imediata, enfim, tem várias coisas que a gente vai avaliar a nível de memória. Depois a gente vai ver as famosas funções executivas, né? Que é um complexo aí de funções, né? Eu gosto de brincar que as funções executivas é o que é humano mesmo, né? Exatamente, é o Porque dia a dia, se a gente pensar né? a memória, o elefante tem, né? Exatamente, né? Eles pensam caminhos, voltam por caminhos. Sim, Mas verdade. a função executiva, ela é própria nossa, do né? ser humano mesmo, que faz a gente sobreviver nesse mundão aí, Isso. né? Toda a parte Faz as relações. de flexibilidade, controle Acho que é inibitório, legal a gente falar né? disso, Mara. A gente tem vontade de matar alguém, mas você não pode gastar o seu réu primário, então é o É controle culpa da inibitório. função executiva. É culpa da sua função executiva. Flexibilizar. Tô indo, essa rua tá interditada, pra onde eu vou agora? Então, é a capacidade da gente flexibilizar, né? Então, a gente avalia tudo isso na criança, né? Como é que ela resolve problemas simples, por exemplo, do dia a dia, né? Ou às vezes na escola, né? Então, são coisas que a gente costuma avaliar dentro também da avaliação neuropsicológica. Acho que é legal, né? Que assim, as funções executivas, a gente vive elas o tempo todo, todos os dias, né? Sim. Então, por exemplo, pra gente fazer o que nós estamos fazendo aqui, eu e a Mara, a gente tá usando função executiva. Exatamente. A gente eu tá, espero né? sua vez, você espera a minha, eu planejo o que eu vou Exatamente. falar, ela planeja o que ela vai falar, os meninos ajudam a gente aqui a nos Toda uma organizarmos, equipe, né? Mas a gente não tem noção do que o cérebro faz Exatamente.
Pra Porque é muito processar. comum pra gente, né? A gente vivencia isso. E eu falei que é tão louco quando a gente começa a estudar isso, né? É muito interessante. Sim. Tudo que eu faço, eu penso nisso. Por exemplo, eu tava na aula de bicicleta lá e eu tava pensando Aham. que eu não tava no ritmo e eu não tava conseguindo. A professora parou, foi na minha frente e falou: olha pra mim. Ó, 1, 2, 1, 2. Eu falei, pronto, mais uma rota neural que eu criei. Isso aí. Consegui fazer, consegui pedalar. Enfim, sempre a gente tá pensando nessa função maravilhosa que o nosso cérebro tem. Que são coisas tão comuns no dia a dia, a gente nem para pensar nisso, né? Dirigir, andar, Exatamente, o falar. próprio ato de fazer um arroz, né? Que a gente que já faz todo dia, então já vai lá, põe tudo, abre a torneira e põe lá embaixo, né? Tem gente que vai precisar colocar as medidas, porque ainda tá Isso. aprendendo esse processo. É um assunto que a gente vai ficar aqui várias fica horas falando, né? Pergunta. Pode fazer. E atletas, músicos, como é que funciona essa questão? Que daí é uma coisa específica. Exatamente, ele fortalece essa rota todos os dias. Só que o que acontece? Ele precisa também fortalecer novas rotas, porque senão ele vai ficar com sabe quando você anda no meio do mato, assim, e aí vai ficando aquele caminho já, né? Enfim. Fica a marca, já né? fica a marca, né? É a Isso mesma acontece rota, você com tem que eles. criar Por uma exemplo, nova. quem faz a mesma habilidade, por exemplo, todos os dias, né? Por isso que eles precisam, de repente, fazer outros treinos, aprender outras habilidades, às vezes, de fazer Ó, o mesmo esporte, Eu né, por exemplo. faço reabilitação com uma menina, reabilitação neuropsicológica. Na verdade, eu faço um atendimento com ela para melhorar a performance na natação, né? Uma Paciente, paciente nossa que vem aqui, ela nada, né? E aí a gente queria que ela enfrentasse melhor as situações. Quando a gente pensa, é muito legal a gente olhar para isso, porque quando a gente pensa em questões emocionais, a gente fica muito voltado à questão do coração, né, de alma e tal. E na verdade, tem rotas específicas no lobo frontal que são acionadas para você poder fazer enfrentamentos. Sim. Então, tem estudos, inclusive, de postura corporal, de treino de mindfulness, para que você consiga estabelecer Sim. novas rotas, por exemplo, para se acalmar, para você não criar uma ansiedade, não criar um problema maior do que ele é, né? Então, a gente tem técnicas que a gente usa aqui, que a gente faz aqui, Que depende de uma que são condição, técnicas né, de reabilitação cerebral, para que novas rotas sejam formadas. Porque quando eu estou diante de uma situação nova, o caminho do cérebro é ansiedade, né? É que fala, eu não sei como vai ser, então eu preciso Fugir me preparar disso, né? para o Preciso já tá enfrentamento, pronto, né? né? E aí a gente ensina novas rotas para que esse enfrentamento Sim. melhore. É muito. Quando eu estudei na Unicamp, a gente fazia isso com eletrodo na cabeça e a gente estudava ao vivo. O meu trabalho Nossa, foi imagina sobre. que legal. É incrível, assim. A gente estudou a moral nos adolescentes. Então a gente jogava com eles e ia vendo ao mesmo tempo ali como é que, Sim. que áreas cerebrais eram mais ativadas, acionadas, né? ativadas. Olha. Eu brinco onde que a luzinha acende. Deixa eu ver onde a luzinha acende, né? E é isso que a gente faz na avaliação. A gente trabalha com a criança e também na reabilitação, né? Sim. A gente trabalha com a criança ali Sim. e vai vendo que luzinhas vão acendendo. É verdade, E depois a gente treina, porque quando você treina, aquilo vira uma nova rota, né? Vira uma nova Exatamente. possibilidade. Uma habilidade nova, sinapses novas sendo criadas, né? É Isso. fenomenal, é fantástico. Acho legal a gente falar também um pouquinho quando tem lesão, né? Então a gente tá falando de rotas que já existem, mas que podem ter algum probleminha aí no caminho. E o que a gente pode fazer? Sim, né? sim. Na verdade, a gente vai ter que avaliar, lógico, né, o processo todo aí, dependendo do tamanho lesão. da lesão, do local onde está a lesão. Então, tem uma criança que eu tô avaliando que tem uma questão relacionada até, enfim, a lesão mesmo, cerebral, né? Então, você vê que ela não dá conta mesmo, né? E no processo da intervenção, da avaliação, olha aí, eu tô tão acostumada a intervir que daí eu tenho que me policiar o tempo inteiro na avaliação, porque a gente precisa ser neutra, então a criança sabe ou não sabe, eu não posso dar dica, eu tenho que ficar ali fazendo a carinha de pai. E a Mari é difícil, viu, gente? É difícil ela... Então, preciso ficar bem neutra na situação ali, né, da criança. Mas é bem importante mesmo. Então, a gente vai precisar analisar, né, o impacto dessa lesão, né, de que forma que a gente pode também usar, de repente, né, uma outra função cerebral para compensar uma outra rota, né, Carol? Então, quando a gente fala de lesão, realmente a gente tem que ter um cuidadinho especial, né, porque às vezes são áreas que a gente não vai conseguir mesmo, né,
uma regeneração, A poderia reabilitação dizer, né? pode ajudar, né? Sim, Mas às a vezes criar nunca vai novas ser rotas. igual Exatamente, como porque o era. nosso cérebro tem essa condição Sim. também, né? De fazer A isso. gente pode até pensar depois um dia trazer alguém para falar, mas a gente sabe que tem AVC infantil, tem. Sim, E a gente pode sim, falar mais sim, disso, né? Hoje, sim, se a sim. gente ficar aqui, a gente vai ficar até Tem amanhã. bastante assunto, né, tia Tem. Carol? Tem bastante. Bom, então a gente falou de função executiva. Vamos Sim. falar um pouquinho de linguagem. Isso, a gente avalia também todo esse Uhum. processo de linguagem da criança, né? Então, a gente tem instrumentos para isso. A gente tem instrumento para todas essas áreas e vários tipos de instrumento. Hoje a gente tem uma gama infinita de materiais, né, Carol? Tem. Que haja bolso, Não, né? é, Haja bolso pra tia Carol comprar tudo que a gente pede, não né, Carol? tinha, né? Esses dias eu tava dando aula e eu me lembrei, né? Quando eu aprendi no VISC 2. Nossa, Carol. A gente já tá no processo de padronização, eu acho que até o ano, No enfim, 5, vai né? para vir no 5. O 5 já tá rodando bem nos Mas Estados fora Unidos, do né? Brasil, a gente já tem O VISC outras já tá versões, rodando, né? Mas agora nós estamos no tem. VISC 4 aqui no Brasil, Isso, né? Que estamos esse no sim, então, acho que isso é legal também dizer, é uma informação importante para as mães. Eu sempre falo aqui, vou continuar falando. O saber liberta e vocês vão aqui com a gente conhecer cada vez mais. Quando você for passar pela avaliação, pergunte pro profissional, né? Olha, eu fiquei sabendo que tem um teste que aplica, é o VISC. Você vai aplicar no meu filho? Né? É o 4? Também. Porque se não for, corre, né? Tem que Essa ser é a o verdade. 4. A gente Tem que ser o 4. É o 4 que está, tá né? padronizado. E para nós, Exatamente. né, da psicologia, o que não é padronizado tem que ser jogado fora A gente não ou virar usa. museu pra gente ensinar Sim. eu levo pros alunos verem, mas Sim, a gente não só. vai usar mais, né? Não, Tem não uns que pode. realmente a gente tem um site, né, do próprio conselho, onde a gente avalia tudo que tá válido, né, Carol? Isso, o que pode ou O não que usar. não pode e o que não pode. Então, a gente tem muito material que dá para avaliar. Então, além de linguagem, a gente consegue ver habilidades pensando em questões acadêmicas, né? Então, a gente vê toda essa parte de aprendizagem mesmo, principalmente leitura, escrita e aritmética, né? Algo que a gente costuma ver na avaliação também. A gente vê também questões relacionadas à personalidade, como eu disse. Então, a Isso. gente avalia até questões, né, relacionadas a uma possível depressão infantil também. Então, a gente também tem Algum transtorno de materiais. personalidade, né? A gente tem materiais que avalia isso também. O humor, né? O próprio humor. da Isso, criança. que é um bem novinho que, né, você acabou de comprar, na verdade, que a gente vê também toda essa questão de personalidade, né, da criança. Então, acho que a gente falou de quase tudo já, memória, atenção, função executiva, linguagem, questões, né, relacionadas à escola, né, a parte acadêmica. Tem uma pergunta que chegou pra gente, né? Quem sabe faz ao vivo. Da questão de quando você tem, então, um músico, um esportista, a gente Sim. falou um pouquinho aqui, né? Nós falamos, mas nós respondemos essa, né? Acho que a gente já Hoje eu tô respondeu, zoada. né? O que a Não, gente não depois a gente respondeu? corta. A sua Não, ele respondeu, falou respondeu dos tudo. testes, né? A gente falou Não, o dos Edinho testes, vai pôr que eu tô né? zoada. Eu conheço ele vai fazer alguma coisa. Depois a gente faz um, né? Acho legal, Mara, a gente falar também, então, quando procurar, né? A gente falou um pouquinho do encaminhamento e tal, mas Sim. quando a família tá desconfiada, o que ela tem que olhar para a criança? Sim. Tanto dos pequenos, né? Sim. Quanto aqueles que já estão mais ali Tá. pré-escolares, escolares, né? Tá. Quando a gente pensa nas crianças bem pequenininhas hoje, né, eu acho que é bem claro para muitas famílias, tem muita gente que tem no aplicativo no celular os marcos do desenvolvimento. Então, aquela história não existe mais. Cada um tem seu tempo. Espera, o pai dele falou com 4 anos. Não, isso é coisa da sua cabeça, isso não existe mais. Existem os marcos, é claro que pode, né, acontecer tanto um pouquinho menos ou mais, né? A gente vai ter esse intervalo de confiança que a gente diria, né? Mas a gente vai ter que ficar de olho nos marcos do desenvolvimento, principalmente quando a gente pensa em linguagem. Então, uma criança que demora muito, né, para emitir as primeiras palavrinhas, a criança que não tem, né, a intenção de se comunicar. Isso. Porque mesmo pequenininho, sem falar, eles se comunicam com os olhinhos, né? A Com o gente corpinho, sabe, né? aponta, né? A criança que não aponta, a criança que não tem muito interesse em estar, né? Enfim,
Procurando o adulto, procurando né? o adulto, ou outro. até o outro, né? A gente com o cuidador, né? Que seja. Eu acho que é importante a gente falar também de marcos motores, né? Bem importante para Uhum. as famílias mãezinhas de primeira viagem, né? Então, o pescocinho, né? Quanto tempo demorou para firmar, o tempinho sentado, quanto tempo demorou para andar. Então, tudo isso são informações que a gente A também fala, leva né? muito em conta. A fala, o atraso de fala, crianças que passaram por internação neonatal, é sempre importante um olharzinho um pouquinho mais criterioso também, porque Uhum. pode surgir algum tipo de atraso, né? E pensando nos maiores, a gente vai sempre pensar nas questões relacionadas à aprendizagem, porque é onde, né, geralmente, Pega. onde a bomba estoura, eu falo, né, na escola. Então, crianças que demonstram essa dificuldade de aprendizagem, estão um pouquinho ali em atraso, às vezes. A questão Dificuldade também para se alfabetizar, né? de interação social, né, com as outras crianças, né? Então, acho que são as áreas que mais, assim, que estão mais... Eu falo das bandeirinhas vermelhas, né, como fala, red flags lá, quando a Uhum. gente precisa olhar, é essas questões mesmo relacionadas a aprendizagens para crianças maiores, né, onde surge mais aí, de repente, a procura pra gente, né? E eu acho que é mais ou menos isso. Então, por exemplo, a gente aplicando o VISC, como é um teste muito completo, né? Ele tem lá, né, 14 subtestes dentro de um teste só, né? A gente já consegue que seja fechar um diagnóstico, por exemplo, porque dentro do VISC a gente vê Tudo. toda a parte de compreensão verbal dessa criança, como é que ela compreende, né, o mundo. Uhum. A gente vai ver também toda a parte de memória operacional dessa criança. A gente vai ver velocidade de processamento. A gente vai ver também toda a parte de planejamento dessa criança. Então, é um combão, é bem completa a avaliação, né? Então, por exemplo, com o VISC a gente consegue fechar um TDAH, por exemplo, né? Porque dentro do VISC a gente tem, né, avaliações para atenção, a gente vai ver toda a parte de memória operacional dessa criança, que geralmente tem alteração quando tem o TDAH, né, enfim. E aí, nesse caso, dá pra gente aplicar algumas questões, né, testezinhos suplementares, né. Então, tem entrevista com a família, entrevista com a escola, e a gente junta tudo, de repente consegue ver. Pensando no TEA, né, no transtorno do espectro do autismo. Às vezes a gente não vai usar ele logo de cara, porque as crianças vêm menores, aí a gente tem outros tipos de instrumentos que a gente usa. Então, eu vou ver como é que essa criança brinca, como é que essa criança interage, né, como é que tá a questão de linguagem dessa criança. E eu acho legal a gente colocar também, né, Mara, que assim, eu sempre pensei isso, a avaliação pela avaliação, ela não tem muita função, né? Então, eu quero fazer avaliação porque tá todo mundo fazendo. Exatamente. O importante é o que a gente vai fazer com essa avaliação depois. Exatamente. Então, vai ter um caminho. Sim. Eu vou precisar intensificar a terapia ocupacional, eu vou precisar ter mais sessões de fono, eu vou precisar voltar na médica e rever o diagnóstico, né? Então, eu tinha critérios para um transtorno de linguagem, por exemplo, eu não tenho mais. Exatamente. Então, se a criança não está conseguindo ler, por que ela não está conseguindo ler? Né? Por que ela não está conseguindo compreender os problemas de matemática? E acho legal por pensar exemplo? que daí ali, quando a gente faz os encaminhamentos, intensificar aquilo. Vamos pensar assim, apostar e intensificar aquilo que a criança Exatamente. realmente Eu acho que serve precisa. muito até para um planejamento, né? Se a gente for pensar num PEI de uma criança realmente de 6, 7 anos, a avaliação neuropsicológica dá um super norte. Tem muitas coisas que a gente consegue planejar através dos resultados da avaliação. A Mara falou do PEI, acho que é legal a gente falar o quê, né? O PEI. É o plano de ensino individualizado. Todas verdade, as crianças que frequentam aqui a clínica e o que é o que preconiza. Na verdade, a gente fala da análise do comportamento, mas qualquer intervenção deveria ter. Precisa ter um planejamento. Um planejamento. Então, assim, eu tenho a Carol tá aqui, precisa de uma intervenção, né? Olha que bom, você. O que ela precisa? Ela precisa de tempo de espera, ela precisa. Então, é isso que eu vou trabalhar com ela e até onde eu quero chegar. Eu acho que isso é legal a gente colocar, porque às vezes fica. A gente fala PEI, mas as pessoas o PEI, não sabem, é o ABA que faz, na verdade, qualquer abordagem, qualquer... A gente consegue fazer planejamento para psicoterapia, enfim, para qualquer tipo de terapia. Tem que fazer, hoje né? a gente precisa. Sempre importante, porque não existe intervenção sem avaliação, né, tia Carol? E sem planejamento, né? Exatamente. Então, a gente precisa avaliar, ver ali quais são os déficits dessa criança, faz o planejamento e vai seguindo com a intervenção e trabalha. E legal, né? A gente tá falando... e aí a gente falou bastante da questão... E eu acho que tem uma questão importante pra gente lembrar. A gente fala, às vezes, desses diagnósticos.
como se eles fossem mais difíceis de receber. Sim, sim. E aí, diagnóstico como, por exemplo, altas habilidades, algo muito legal. Sim. E acho que é legal a gente falar um pouquinho disso, né? Sim, que sim. uma avaliação também dá conta Sim, desse tipo de diagnóstico. E assim a gente vai dar só um gostinho, Mari. Depois a gente pode depois a voltar gente e falar pode fazer de altas um vídeo habilidades. só disso, né? É verdade, porque também é bem complexo, né? Muito. Então, é uma demanda que vem chegando numa crescente muito grande também, né, Carol? A gente tem Sim. muitos casos que nos procuram aqui para esse tipo também de avaliação, né? Acho que até porque era uma coisa que a gente sabia que tinha. Mas ficava meio escondidinho lá no canto da sala. E a gente também não às tinha tantos vezes, instrumentos, né? Hoje a gente É verdade, hoje a gente tem mais, tem muito mais informação, né? Enfim, Uhum. então é uma demanda que vem chegando, né, com grande crescente aqui pra gente. E, na verdade, eu costumo dizer que não é um diagnóstico, né? A gente chama de altas habilidades Sim. de uma condição, né? Porque a criança também já nasce dessa forma, né? Então, a gente também faz o mesmo processo, faz a aplicação, a gente consegue ver. Porém, assim, quando a gente fala de altas habilidades, a gente não vai falar só de um QI, né, alto, de um QI muito superior, né, acima da média aí. A gente vai falar de outras habilidades que a gente costuma avaliar também. Então, a gente costuma ver a criatividade dessa criança, como é que são as interações dessa criança, né? Porque, como o próprio nome já diz, são altas habilidades. Para alguma coisa ele é muito bom, mas para outras coisas é muito ruim. Então, tem muitas famílias que falam: nossa, que legal, você tem um filho superdotado, né? Tem a parte que não é tão legal assim também, né, Carol? Porque são crianças que a gente vê que tem muita dificuldade com regulação emocional, são crianças mais irritadas, crianças que têm muita dificuldade, às vezes, com competição, então não aceitam perder, crianças extremamente perfeccionistas, crianças que têm transtorno de sono, porque o cérebro não para, então elas não dormem, são muitas coisas, né, aí acontecendo nesse processo. Então, também é uma outra condição que a gente avalia através da avaliação neuropsicológica, a gente também faz todo esse trabalho. E também tem como a gente atuar depois, né, porque tem muito trabalho também como intervir, tem muito trabalho a ser feito também com essas crianças que sofrem muitas vezes, né, às vezes a gente vê dificuldade de comportamento na escola, por quê? Porque aquele conteúdo já não é interessante mais pra mim, eu já sei tudo isso aqui, então eu não quero, e aí a gente vê comportamento, né, na escola. Como manejar isso com a escola, né, com a família. Exatamente. Essas crianças precisam de um PEI também na escola, porque como é que eu vou fazer com um menino que não tem interesse mais nessa matéria, né, e eu não vou progredir ele de série porque ele também não tem condições emocionais pra ir, por exemplo, ele não tem maturidade pra ir pra próxima série. Então tem muito trabalho também com esse tipo de criança. Mas né? dá pra fazer um CSCast só de altas. Dá pra fazer um monte de coisa, gente. Dá pra fazer tudo. Bom, acho que a gente já conversou várias áreas aqui da questão da clínica, né? O que a gente pode fazer em termos de avaliação e tal. Mas é muito legal dizer que a neuropsicologia, ela tá em vários lugares, né, Mara? Onde que a gente pode trabalhar com isso. Assim como a psicologia em si, né? Mas eu acho que de uma forma um pouco mais elaborada, um pouco mais... quem é? Você vai com o vovô? Então deixa o Kibe aqui, bem. Dá um beijo da mãe, então. Vem cá. Vai lá, Pedrão. Mas vai filmar você dando um beijo na mãe. Vai filmar, tá filmando já. Meu jogador caro. Ele perdeu, mas ele foi muito, muito mocinho. Hã? Tem amanhã ainda. Tem amanhã, verdade, rapaz! Ai, ele é muito fofo. O Tatê ficou com ciúmes, que ele não tem Kibe. Pelo amor de Deus, não. Então, além da área de atuação aqui da clínica, pensando nas avaliações em si, a gente pode atuar, de fato, na reabilitação. Então, pensando, né, nas crianças, dá para atuar em escola, né, como reabilitação. Dá para atuar em hospitais também, às vezes nesses casos de lesões, né, Carol, de crianças bem pequenas. A gente consegue atuar também em empresas, em questões até relacionadas a questões jurídicas, né? Então, no fórum, né? Uma análise um pouco mais elaborada precisa de um neuropsicólogo, às vezes, né? Para, não sei, fechar algum caso, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Enfim. Então, é uma área bem ampla, mas, assim, diz muito sobre essa questão dessa análise um pouco mais específica mesmo, né? Um pouquinho desse funcionamento Exatamente. É o que difere da psicologia desse órgão em si, que né? é fantástico, Exatamente, que é o nosso
nosso cérebro. Então, além de avaliação, a gente pode atuar nessas outras áreas e principalmente com a reabilitação depois também, né? Como que a gente reabilita esse cérebro, às vezes, que tá com dificuldade, né? Bom, eu falo que aqui o problema é que a gente sempre chora, mas hoje eu não vou chorar. Não vai chorar. Quero agradecer você, Mara, pela Obrigada, parceria de sempre, porque a gente pode estar juntas aqui, trabalhando todos os dias. Eu acho que as famílias que nos acompanham aqui sabem dessa parceria, sabem como a gente funciona de forma harmônica. Exatamente, né, Carol? É quase um cérebro perfeito. Exatamente. Mas quero agradecer você pela sua disponibilidade. E hoje eu aprendi com a aluna, hein? Que muito, chique, hein? Né? Na verdade, quem tem que agradecer sou eu. Agora vai começar a rasgação de seda, gente. Eu que tenho que agradecer, cara. Eu sempre falo isso todos os dias, você sabe, né? Te agradeço por tudo sempre, pelas oportunidades que eu tenho aqui. Eu falo que todo dia a gente tá aprendendo, né? Psicólogo, na verdade, acho que todas as profissões, mas eu acho que a gente nunca pode parar de estudar, né? A gente tem que estar sempre estudando. E eu consigo colher direto da fonte. Ai, que maravilha, né? Agora a gente tem várias fontes aqui, né? Então, eu que agradeço sempre pela oportunidade, cara. Obrigadão. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada por acompanhar a gente. Não sei se você assistiu agora à noite, que a gente gravou à noite, se você assistiu de manhã, à tarde, hoje, amanhã, enfim, não sei quando. Mas a gente quer dizer pra você estar sempre pertinho da gente aqui. Vocês viram o tema de hoje, um tema mais técnico, né? A gente vai trazer aí uma diversidade de temas, tem um monte de coisa já aí. A cabeça tá a mil, mas a gente quer contar com a participação de vocês. Então, deixa nas caixinhas que nós vamos deixar aqui pra vocês. Perguntas, dúvidas sobre esse tema e sobre outros, as famílias que nos acompanham, as pessoas que estão chegando aqui, perguntem pra gente, conta pra gente o que vocês querem saber, pra gente poder ir pensando aí nos conteúdos que nós vamos trazer. Eu quero reforçar que a gente aqui quer usar esse meio de comunicação para trazer conhecimento para vocês. O conhecimento nos ajuda a nos libertar, isso é importante. Então, esse é um canal que eu quero usar muito aqui com vocês ainda. E por isso, então, vou pedir para vocês, se inscrevam no canal, compartilhem mais esse episódio do SensiCast e todos os outros que estão por vir aí. Valeu, pessoal! Boa!